Você já ouviu falar do homem que previu a crise financeira de 2008? Não foi um economista do governo. Não foi um analista de Wall Street. Foi um investidor que entendia como o sistema funciona tão bem que conseguiu prever o futuro. Seu nome é Ray Dalio. E sua história é sobre como transformar a forma como você pensa sobre economia, investimento e vida. Ray Dalio fundou Bridgewater Associates em 1975 em um apartamento de 2 quartos em Nova York. Aos 75 anos, sua empresa gerencia mais de 160 bilhões de dólares. Ele tem um patrimônio líquido de 15 bilhões de dólares. Mais importante, ele criou um sistema tão eficaz que qualquer pessoa pode usar para entender como o mundo funciona. Enquanto todos ao seu redor estavam assustados em 2008, Dalio ganhou bilhões porque entendia a verdade que a maioria não entendia. Se você quer aprender como os maiores investidores do mundo realmente pensam, fique até o final. Bem-vindo ao Mestres da Inversão. Ray Dalio nasceu em 8 de agosto de 1949, em Queens, Nova York. Sua família não era rica. Seu pai era músico de jazz. Sua mãe era dona de casa. Ele cresceu em um bairro de classe média, em uma família comum. Quando era criança, Ray fazia trabalhos para ganhar dinheiro. Vendia jornais, lavava carros, trabalhou em um clube de golfe como caddy. Era um menino comum fazendo coisas comuns. Mas Ray era diferente em uma coisa. Ele pensava como um cientista. Ele observava as coisas, fazia perguntas, tentava entender por que elas funcionavam. E quando encontrava a resposta, ele anotava. Criava regras, princípios. Aos 12 anos, investiu seus primeiros dólares em ações da Havaianas. Ganhou dinheiro, ficou fascinado. A partir desse momento, ele queria entender os mercados. Estudou na Universidade Long Island. Depois, fez MBA em Harvard Business School. Enquanto estudava, ele lia, pesquisava, investigava como os mercados funcionavam. Em 1975, aos 26 anos, Ray Dalio fundou Bridgewater Associates. Onde? Em um apartamento de 2 quartos em Nova York. Com quanto dinheiro? Quase nada. Nos primeiros anos, era apenas ele, trabalhando em casa, estudando economia, observando mercados, desenvolvendo princípios. Ele não queria apenas ganhar dinheiro, ele queria entender como o sistema econômico funcionava. Porque se você entende como funciona, você pode prever o que vai acontecer. Ray desenvolveu algo que ele chamava de a máquina econômica. Uma forma sistemática de entender como economias funcionam. Ele observava. Quando aumentam os juros, o que acontece? Quando aumenta o crédito, o que acontece? Quando aumenta a inflação, o que acontece? Ele estudava história, economias do passado, crises do passado, padrões, ciclos. E depois desenvolveu uma fórmula, uma máquina que explica como tudo funciona junto. Crédito leva a despesa, despesa leva a renda, renda leva a mais crédito. É um ciclo. Quando o crédito cresce muito, há inflação. Quando a inflação fica alta, os bancos centrais aumentam juros. Quando os juros aumentam, o crédito desacelera. É uma máquina. Tudo conectado. Porque Ray entendeu isso. Em 2008, quando a maioria estava em pânico, Dalio viu exatamente o que ia acontecer. Previu a crise. E se posicionou para lucrar com ela. Enquanto a maioria perdia bilhões, Dalio ganhava bilhões. Agora, Ray também desenvolveu algo chamado Risk Parity, paridade de risco. A maioria das pessoas pensa que diversificação significa comprar muitas ações diferentes. Um pouco de Apple, um pouco de Microsoft, um pouco de IBM. Dalio pensava diferente. Ele dizia, você não está realmente diversificado. Tudo isso é ação. Se o mercado cai, tudo cai junto. Risk Parity significa distribuir seu risco igualmente entre diferentes classes de ativos. Não apenas ações, mas títulos. Ouro,
commodities, investimentos internacionais. A ideia é que quando ações caem, títulos sobem. Quando títulos caem, ouro sobe. Você está protegido. Dalio desenvolveu um portfólio que ele chamava All Weather, qualquer clima. Um portfólio que ganha dinheiro em ANEs, condição econômica. Inflação alta ou baixa. Crescimento rápido ou lento. Porque ele não tentava prever o futuro exatamente. Ele se preparava para todos os possíveis futuros. Mas aqui está o verdadeiro segredo de Ray Dalio. Ele desenvolveu algo chamado Radical Truth e Radical Transparency. Verdade radical e transparência radical. O que isso significa? Significa que na Bridgewater você não pode mentir. Você não pode esconder erros. Você não pode fingir que sabe algo que não sabe. Se você cometeu um erro, você admite. Se você não sabe, você diz. Se alguém tem uma ideia melhor que a sua, a ideia melhor vence. Não importa a sua posição. Dalio acredita que a única forma de resolver problemas é sendo honesto sobre eles. Você não pode consertar o que você está fingindo que não existe. Então, na Bridgewater, todos são incentivados a discordar, a questionar, a desafiar. Parece caótico? É, mas funciona. Porque quando você remove o ego, quando você remove a política, quando você remove a hierarquia, você fica com apenas a verdade. E a verdade resolve problemas mais rápido do que qualquer outra coisa. Dalio também desenvolveu o que ele chama de Idea Meritocracy, uma meritocracia de ideias. O que é? Significa que a melhor ideia vence. Não importa quem tem a ideia. Um estagiário pode ter uma ideia melhor que o CEO. Se for melhor, ela vence. Dalio criou baseball cards para seus funcionários. Cartões de beisebol. Cada cartão lista seus pontos fortes e seus pontos fracos. É público. Todos veem. Por quê? Porque você não pode melhorar o que você não reconhece. Se você é fraco em algo, você admite. E então, trabalha para melhorar. Agora, Ray também escreveu um livro chamado Principles, Life and Work. Um best-seller do New York Times com mais de 5 milhões de cópias vendidas. No livro, ele compartilha 300 plus princípios. Princípios que ele desenvolveu ao longo de 50 anos de investimento. Princípios sobre como pensar, como investir, como viver. Um dos meus favoritos é este. Se você não está falhando, você não está empurrando seus limites. E se não está empurrando seus limites, não está maximizando seu potencial. Dalio acredita que o fracasso é o maior professor. Cada erro é uma oportunidade de aprender. Ray também tem uma frase poderosa. Eu aprendi que se você trabalha duro e criativamente, você pode ter quase tudo o que quer. Mas não tudo o que quer. Maturidade é a habilidade de rejeitar boas alternativas para perseguir opções ainda melhores. Isso é profundo, porque a verdadeira riqueza não é sobre ter tudo, é sobre ter as melhores coisas. Agora, Ray também desenvolveu um framework chamado Big Cycles, grandes ciclos. A ideia é que a história se repete. Os mesmos eventos acontecem de novo, apenas com nomes diferentes. Se você estuda a história econômica dos últimos 500 anos, você vê padrões. Os mesmos ciclos, a mesma sequência. Crédito cresce, economia cresce, inflação cresce, juros aumentam, crédito diminui, recessão, depois o ciclo recomeça. Se você entende os ciclos, você pode se posicionar antes que as coisas mudem. Dalio escreveu um livro chamado Principles for Dealing with the Changing World Order. Ele estudou impérios nos últimos 500 anos. Analisa por que sobem, por que caem. E ele aplica isso ao mundo de hoje. Ele já alertou sobre o aumento da China, sobre a importância de entender poder econômico e militar. Porque para Dalio, tudo está conectado. Economia, política, militar, cultura. Se você quer investir bem, você precisa entender tudo. Agora, uma coisa importante sobre Ray Dalio.
é que ele não pretende dizer a verdade absoluta. Ele diz: estas são meus princípios, baseado na minha experiência. Você deve desenvolver seus próprios princípios. Questione o que eu digo. Teste-o. Veja se faz sentido para você. Dalio é professor, não guru. Ele quer que você pense por si mesmo. Ele diz: não adote princípios pré-embalados, sem muita reflexão. Acima de tudo, eu quero que você pense por si mesmo. Isso é raro em um mundo onde os bilionários geralmente dizem: siga-me cegamente. Dalio diz: pense criticamente sobre o que eu digo. Aos 75 anos, Ray Dalio deixou o cargo de CEO de Bridgewater. Ele removeu bilhões de dólares da empresa. Deu a liderança a outras pessoas. Por quê? Porque ele acredita que as organizações devem transcender seus fundadores. Agora, ele passa seu tempo compartilhando princípios, escrevendo, ensinando, mentorando. Seus livros foram lidos por mais de 150 milhões de pessoas no mundo. Ele criou uma aplicação chamada Principles U, que ajuda pessoas a entender seus próprios princípios. Dalio acredita que a educação é a chave, que as pessoas podem melhorar se entendem os princípios certos. Qual é a lição mais importante de Ray Dalio? Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre construir uma empresa. É que você pode entender como o mundo funciona, que tudo funciona como uma máquina. E se você estuda a máquina, você pode prever o futuro. Os 5 princípios de Ray Dalio que você pode usar hoje. Primeiro, entenda a máquina econômica. Como funciona crédito? Como funciona a inflação? Como funcionam ciclos? Segundo, radical truth. Seja honesto consigo mesmo, sobre seus erros, sobre o que você não sabe. Terceiro, radical transparency. Compartilhe seus pensamentos. Questione suas assunções. Deixe outras pessoas questionar você. Quarto, risk parity. Não coloque todos seus ovos em uma cesta. Diversifique realmente, em diferentes classes de ativos. Quinto, think in systems. Não pense em uma coisa isolada. Pense em como tudo está conectado. Economia, política, psicologia. Se você aplicar esses 5 princípios na sua vida, você verá resultados diferentes. Ray Dalio prova que você não precisa ser um gênio para entender como o mundo funciona. Você apenas precisa estudar, observar, questionar e depois criar seus próprios princípios baseado em evidência, não em opinião. Se este vídeo foi útil, clique em curtir. Inscreva-se no Mestres da Inversão para aprender os segredos dos maiores investidores do Brasil e do mundo. Qual desses princípios de Ray Dalio você aplicará primeiro na sua vida? Deixe um comentário. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.